Irmãos, vamos tentar terminar até meio-dia e 15, né, que é o que a gente tem buscado fazer. Hoje está começando um pouquinho mais tarde, mas eu acredito que dê tempo. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo da nossa confissão no capítulo 8. Hoje é a sessão 3. Antes de iniciarmos, vamos orar ao Senhor, orar com os irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, nos alegramos por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa. Já fomos abençoados pela exposição da Tua Palavra, já prestamos o nosso culto ao Senhor agora pela manhã, e isso alegra o nosso coração, Pai, estarmos em comunhão com os nossos irmãos, aprender mais do Senhor, trazer a nossa adoração ao Senhor também. E nesse momento, Pai, que nós nos voltaremos para o estudo da confissão, te pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, entendimento, que as coisas que nós falaremos aqui possam ser edificantes, Senhor, para nossas vidas, e que o Senhor nos instrua, Pai, através desse estudo, que as nossas distrações, as nossas incapacidades não sejam empecilhos, Pai, para aquilo que o Senhor quer ensinar ao Teu povo nessa manhã. Te pedimos que o Senhor abençoe também as classes que estão acontecendo, dos pequenos, também da classe dos catecúmenos, que tudo aquilo que seja feito hoje aqui, Senhor, seja feito para a honra e glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, vamos começar com a leitura dessa sessão. Está aqui? Está aqui. Vou ler com os irmãos. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros de sabedoria e ciência. Aprouve ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que os exercesse. Bom, vamos dar continuidade, então. Eu quero separar já logo essa primeira frase, né? O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo. Uma primeira pergunta que poderia aparecer com essa frase seria como que Jesus, sendo o próprio Deus, ele precisava ser santificado e ungido, né? Um pouco contraditório, mas se nós lembrarmos da aula passada, né, o Lucas ele fez bem essa distinção, inclusive ele usou 2 aulas para isso, mostrando que Jesus, o pastor também falou sobre isso hoje, né? Jesus ele tinha a natureza humana unida ali à natureza divina, né? Então, na pessoa de Jesus, ele tinha 100% da humanidade e 100% da divindade. E se nós nos atentarmos à frase, ele especifica ali que o Senhor Jesus é em sua natureza humana. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa sessão, a ênfase está sendo dada à humanidade de Cristo. Então, quando nós lemos que foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, de quem ele está falando? Da natureza humana de Cristo. Então, isso já deixa muita coisa, já esclarece muita coisa para a gente, né? Então, o Lucas, inclusive, ele usou um texto da declaração de fé
de Calcedônia, que eu vou ler novamente aqui com os irmãos. Diz assim: um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção da natureza, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Então, isso aqui foi para a gente relembrar aquele conceito de que as duas pessoas, elas subsistiam em uma pessoa, porém elas eram inconfundíveis e elas não se misturavam, elas tinham as suas propriedades completamente preservadas, né? Então, por isso que a gente costuma dizer que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus, né? As suas propriedades estão intactas. Então, na natureza divina, né, a segunda pessoa da Trindade, é óbvio que ela não tinha necessidade de ser santificada, né? E nem ungida com o Espírito Santo. No nosso Catecismo Maior, a pergunta 9, ele deixa claro essa questão que é sobre a natureza divina de Cristo, né? Eu vou ler com os irmãos. Quando ele pergunta quantas pessoas há na divindade, a resposta: há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas 3 pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno. E a parte que eu gostaria de destacar: da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas em suas propriedades pessoais. Então, a segunda pessoa da Trindade, né, a natureza divina de Cristo, ele era da mesma substância, igual em poder e glória. Então, ele não tinha necessidade de ser ungido com o Espírito Santo. Mas a natureza humana, que não era eternamente gerada, não era unigênito do Pai, não era Deus, né? As propriedades divinas não estavam nessa natureza. Então ele precisava de ser ungido com o Espírito Santo para o habilitar na sua obra de mediação, que é o tema desse capítulo, né? Cristo, o mediador. Então ele precisou disso para ser o mediador do Pacto da Graça. E é por isso que a gente vê que até o seu batismo a gente não vê Jesus exercendo o seu ministério, né? A gente costuma dizer que o ministério de Cristo ele começa após o batismo, né? E eu, inclusive, quero pegar alguns pontos com vocês aqui um pouquinho mais à frente. Mas vamos ler o relato lá. Vamos abrir em Lucas 3, para a gente pegar o relato do batismo de Cristo. Lucas, capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então a gente vê aqui, nesse ponto da história, o Espírito Santo descendo sobre Cristo no seu batismo, habilitando então a sua natureza humana para a obra da redenção. E a gente tem os paralelos do Antigo Testamento que mostram como os homens eram chamados para exercer os seus ofícios, né?
Então, se a gente lembrar da unção de Saul para ser rei, o próprio Davi, nós vamos abrir alguns dos exemplos aqui, mas só para exemplificar, eu peguei um exemplo de cada ofício, né? Então, eu peguei um rei, um sacerdote e um profeta, só para a gente ter esse paralelo, né, com o que houve com Cristo ali. Então, primeiro seria em 1 Samuel 10. 1 Samuel. Versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Que é Samuel ungindo Saul pro ofício dele de rei ali naquele período, né? Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre sua herança, o povo de Israel? Então, esse rito ali, né, o Samuel derramando o óleo sobre Saul e explicitando ali o chamado de Deus para ele ser o rei de Israel, né? Da mesma forma a gente vê com sacerdotes, lá em Êxodo 28, Êxodo capítulo 28, versículo 41. Êxodo 28, versículo 41. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Então, mais uma vez a gente vendo aqui Deus ordenando a Moisés que ungisse, né, a Arão e os filhos para atuarem como sacerdotes. 29:7. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, e assim o ungirás. É interessante o exemplo que você deu, do profeta e sacerdote, mas o que acontece é o seguinte, que essa unção, a unção, por exemplo, de Saul, é um caráter diferente da unção do sacerdote. Em que sentido? Essa unção do Espírito Santo é uma unção para execução de uma tarefa. Por isso que quando Saul ele deixa de exercer suas funções, o Espírito sai. É como se ele dissesse assim: você foi vocacionado para isso, mas você não está exercendo a sua vocação, então eu vou tirar o meu auxílio, que é o auxílio ordinário do Espírito Santo na execução da tarefa. Sim. É lógico, tem um caráter aí, quando você olha, por exemplo, no aspecto do Cristo, né? Profeta, sacerdote e rei. Então, essa unção, a unção profética, ela tem um caráter diferente do caso de Saul. Porque tirou o espírito, porque Saul era ímpio. Saul se demonstrou um ímpio. Era um homem ímpio. Aí as pessoas perguntam assim: como é que ele tinha o Espírito de Deus e o Espírito de Deus saiu dele? Então quer dizer que a pessoa pode perder o Espírito, ser salva e depois perder a salvação? Não, não é assim. Porque no caso de Saul, era para a execução. Só para a execução daquele ofício. Não é uma unção, a ação do Espírito Santo aí não é a questão da conversão. Então tem essa diferença. Exatamente. O profeta, sacerdote e rei, eles estão sendo ungidos
Exatamente. É uma vocação, né? Uhum. Vocacional. E aí é justamente esse paralelo que eu estou fazendo, o Espírito descendo sobre Cristo para ele exercer o ofício de mediador ali, né? Então ele é profeta, sacerdote, rei do seu povo, e isso, as coisas figuravam aquilo que aconteceria de forma plena com Cristo. E em 1 Reis, capítulo 19, a gente vê a unção, um exemplo de unção para o ofício de profeta, né? A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Nafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então aqui a gente acabou vendo os dois, né? Rei e profeta, mas a ênfase que eu queria dar aqui é no caso do profeta. Então, esses exemplos, como o pastor falou, né? Esses exemplos, eles são assim, uma pequena fração daquilo que acontece com Cristo. Porque o Cristo, ele recebe o Espírito, como a gente vê mais tarde, não por medida, né? Então, ele tem a plenitude do Espírito, né? Diferente desses homens que eles recebiam para uma função específica. Então, após o batismo, fica evidente ali o Espírito Santo capacitando a natureza humana de Cristo para o seu ministério aqui na Terra, né? E aí a gente vai ver algumas passagens aqui que às vezes passa despercebido pela gente, né? Após o seu batismo, Cristo ele vai fazendo as coisas guiado pelo Espírito Santo, né? Então eu separei aqui 3 versículos de Lucas, de que os irmãos me acompanhem, são todos no capítulo 4 ali, está tudo pertinho. Só para contextualizar, no finalzinho do capítulo 3 acontece o batismo de Jesus, né, que a gente leu lá, do céu se abrindo, o Espírito descendo e a voz do Pai falando que é o meu filho, né? E logo após esse acontecimento, a gente inicia no capítulo 4 com a seguinte afirmação: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Ou seja, ele cheio do Espírito Santo voltou lá de onde ele acabou de ser batizado e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então você vê que Jesus ele estava o tempo todo ali sendo guiado pelo Espírito Santo, obviamente na sua natureza humana. E aí a gente pula para o versículo 14, que diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Então, mais uma vez, a gente vê o Espírito guiando Jesus para as obras que ele estava fazendo ali. E aí a gente vem para o versículo 18, que é aquela passagem onde ele pega o livro de Isaías, né, para ler. Vamos ler do 16 até o 21, para ficar mais contextualizado. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, ele leu ali aquele trecho de Isaías, né, que estava falando do ungido do Senhor, e ele fala: ó, tá vendo o que vocês acabaram de ouvir? Está falando de mim. Ou seja, ele tanto está falando que ele foi ungido pelo Espírito Santo para fazer aquela obra de redenção, de mediação ali, como ele também está afirmando a própria divindade dele, né? Então, esse trecho eu anotei aqui, esqueci de mencionar. Esse trecho que Jesus leu é Isaías 61, né, de 1 a 3. Então, como a gente falou agora há pouco, Cristo ele não foi ungido com óleo como nós vimos na antiga aliança lá com os profetas, os sacerdotes e os reis. Mas ele foi ungido com o Espírito Santo sem medida, ou seja, não foi de forma limitada como aqueles homens, né? Se a gente ler João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 34. Aqui é o testemunho de João Batista falando sobre Cristo, né? Ele fala: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, né? Ou seja, fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida, né? Então, aquilo que nós acabamos de falar, diferente dos homens do Antigo Testamento, que eles tinham uma ação limitada ali do Espírito Santo para exercer aquela determinada função num tempo definido. Com Jesus não foi dessa forma. Jesus ele recebeu a plenitude do Espírito, né? Como João Batista falou aqui, ele não recebe o Espírito por medida, né? O Matthew Henry, comentando esse trecho, ele diz o seguinte: João sabia que Jesus veio do céu como Filho de Deus, enquanto ele era um homem mortal, enquanto ele era um homem mortal e pecador, que só podia falar sobre assuntos mais claros da religião. As palavras de Jesus eram as palavras de Deus. Ele tinha o Espírito não por medida, como os profetas, mas com toda a plenitude. Ou seja, Cristo ele tem, né? O Espírito sem limite, né? Para completar, para completar a obra messiânica que o Pai lhe outorgou, né? E é interessante a gente puxar um pouquinho dessa questão de o Cristo, né? Muitas vezes a gente fala Jesus Cristo, parece que a gente está falando nome e sobrenome, né? Parece que estou falando Oreb Quaresma, né? O Marcos Ribeiro, mas com Cristo não é assim. Com Jesus é diferente. Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Mas o título dele, né? O título principal de Jesus. Cristo significa ungido. Aí que eu vou chegar. Spoiler. Porque eu peguei isso, Marcos falei sobre ele. Exatamente. Prefigurou Cristo, aquela passagem que você leu, 29 também, versículo 7, aquela unção ali que Arão recebe para exercer o ofício de sacerdote, mediador entre Deus e o povo, ele prefigura Cristo, que é o ungido de Deus, né? Essa
Todas aquelas unções lá que nós lemos, elas são assim, pequenos fragmentos daquilo que a gente vê realizado em Cristo, né? Como a gente leu, o Cristo ele tem a plenitude do Espírito, né? Então, como o pastor já adiantou aqui, vamos ver o significado dessa palavra, né? Cristo. Então, ela vem do Antigo Testamento, no sentido de justamente da unção, né? do ungido. Então, Deus prometeu para o povo de Israel que viria um mediador para libertar o povo do pecado, né? E essa ideia de mediador, ela vem para o Novo Testamento com o título de Cristo. Eu peguei aqui uma citação do Sproul, que ele fala o seguinte: pastor, me corrija aí nas pronúncias, porque a coisa aqui é um pouco complicada. A palavra grega Christos, de onde nós obtemos a palavra Cristo em português, é traduzida do termo hebraico Messias. Tá aí tudo bem? Messias. Que é a fonte da nossa palavra em português Messias. E Messias, por sua vez, está relacionada com o verbo hebraico massá, que significa ungir. Portanto, quando no Novo Testamento fala de Jesus Cristo, ele está dizendo Jesus, o Messias, que significa literalmente Jesus, o ungido. No nosso catecismo maior, na pergunta 42, por que foi o nosso mediador chamado de Cristo? E a resposta: nosso mediador foi chamado Cristo porque foi, acima de toda a medida, ungido com o Espírito Santo, e assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei de sua igreja, tanto no estado de sua humilhação como no de sua exaltação. E isso significa que ele tem, né, como homem, plenitude de Deus. O livro de Hebreus vai dizer isso lá no primeiro capítulo, né, eu acho. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando as coisas pelo seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Ele tem a plenitude, ele é o ungido, não é o ungido, ele tem a plenitude de Deus. Uhum. É isso que quer dizer quando você fala em Cristo do ungido. Exatamente, ele não é similar a nenhum outro, ele é a plenitude de todas as coisas, né? E exatamente, e a ideia ali de ficar explícito a unção no batismo é por aquele motivo que o Lucas falou na aula anterior. Jesus, na sua natureza humana, ele era exatamente como nós, exceto o pecado, né? Então, assim, Jesus, ele é eterno, né? O segunda pessoa da Trindade é eterna, né? Ele é gerado desde a eternidade, né? Unigênito do Pai. Mas a sua natureza humana, ela teve ali o seu início no tempo, né? A parte dele é eterna, mas ele teve um início no tempo, né? E então, assim, ele foi como nós. Ele teve o seu início, ele teve que se desenvolver, né? Ele foi crescendo em sabedoria, né? A segunda pessoa da Trindade não precisava crescer em sabedoria e graça, né? Mas a sua humanidade, sim, né? A sua natureza humana, sim, como nós, exceto o pecado, naturalmente. Então, a gente viu essa questão, né, que ele foi o ungido, e isso fica claro nas suas, assim, no seu ministério aqui na Terra, né?
quando ele falava como quem tem autoridade, não como os escribas, né? Ele curava cegos de nascença, né? Expulsava demônios, né? Então, ele obedeceu perfeitamente a lei, o que nenhum outro homem conseguiu fazer, né? Queria ler Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, só para a gente arrematar essa capacitação, né, que ele tinha pela ação do Espírito Santo. Me restam 4 minutos. Eu tenho 3 folhas. Mas assim, eu queria enfatizar bem essa parte da sessão que a gente está falando ali da humanidade e que ele foi ungido com o Espírito Santo de forma plena, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu ia dar uma corrida aqui, mas eu vou parar por aqui e aí eu vou na próxima oportunidade, que seria no domingo pós-carnaval, a gente volta aqui e essas 3 folhas aqui provavelmente vão virar mais umas 6 ou 7. Interessante dos evangelhos, cada evangelho tem um propósito, né? E aí você